Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então começar, né? Hoje é quinta-feira, então última aula da semana, né? E sempre aqui relembrando o cronograma, né? Então, para vocês nunca perderem aí o fio da meada, né? Do andamento da disciplina. Então, notem, né? Que próxima aula, ou seja, terça-feira agora, dia 20, ocorre a atividade avaliativa da unidade 2, tá? Então, se atentem, mesmo esquema, né? Um dia sem aula síncrono assíncrono, atividade fica por parte aí só da tarefa, tá? Do questionário da prova, né? E a gente volta no dia 22, na quinta-feira, tá? Então, a gente se vê daqui uma semana, tá bom? E aí, notem, né? Só que a partir da próxima terça-feira, a gente já está numa reta bem final da disciplina, né? Então, a gente tem a aula da quinta-feira que vem, dia 22, da terça da outra semana, 27, aí quinta da outra semana, 29, terça, dia 3 de novembro, e a gente finaliza a disciplina já dia 5 de novembro, né, com a última atividade avaliativa, tá? Então, só notem aí que agora realmente é um tiro curtíssimo até o fim da disciplina, né? Se atentem quem aí pode estar com problema de nota, entrega de disciplina, né, de sinopse, né? Fazer as provas, focar no engajamento. Então, se liguem porque realmente a gente já está bem da metade para o final, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai dar sequência no conteúdo, né? E a gente tá adentrando, né? A gente já está aí finalizando, na verdade, hoje, né? A unidade 2 da disciplina, né? Que é uma unidade focada no processo de análise organizacional, né? Então, que é basicamente aquele processo de descrição, né, das partes, separação das partes, comparação entre elas, né, da organização. Então, as dimensões básicas de análise da organização, a estratégia, ambiente e conduta, né? Então, quando se fala em análise organizacional, é isso que se analisa, né, em geral. A gente viu modelos, né, visões de negócio, visões de análise, modelos de análise organizacional com Morgan, né? Na aula passada, a gente viu a proposta de análise organizacional, né, baseada na teoria da abordagem ecológica, né, que faz uma análise da vida e da morte das empresas, por que elas nascem e morrem, né? E hoje a gente chega aqui, na aula de hoje, para conhecer, né, as propostas, na verdade, as teorias ou os paradigmas de análise da produção organizacional, né? Então, até agora na disciplina, a gente conheceu teorias, modelos, né, visões relacionadas à estratégia, relacionadas ao ambiente, relacionadas à estrutura, relacionadas a condutas, né, teorias relacionadas à cultura organizacional, teorias relacionadas à contingência, enfim, a gente já viu teorias sobre diversos aspectos, né? E hoje a gente vai ver aqui os 4 principais modelos teóricos e práticos, tá? Vocês vão depois ver por que é difícil a gente encarar essas propostas só como puramente teóricas, né? Mas a gente vai ver os 4 principais modelos teóricos e práticos que a administração pôde produzir no que diz respeito à produção da empresa, tá? Então, é esse o aspecto específico que a gente vai estar olhando aqui hoje, entende? Então, é muito importante vocês localizarem isso na cabeça de vocês, para vocês entenderem o objeto, né, do Taylorismo, do Fordismo, do Toyotismo, do Volvoísmo. Todos eles têm o mesmo objeto, produção, tá? Produção. Produção do quê? De qualquer coisa que a empresa produzir, tá? Ah, mas né, são modelos que nascem só da produção de carro. É verdade, né? Isso é uma questão importante. Se a gente for ver, né, só o Taylorismo que não é um modelo de produção associado à indústria automobilística, né? Mas, na verdade, são modelos de produção de tudo e qualquer tipo de coisa, pessoal. Tudo que a empresa possa produzir pode estar ajustado, né, ou alinhado com um pensamento específico de produção, né, um pensamento taylorista ou fordista ou Taylor fordista, né,
ou toyo-volvoísta, então que misturem os paradigmas de produção, tá? Mas o importante de vocês entenderem, antes de qualquer coisa, é que nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo a análise organizacional do aspecto produção, tá? Então, como produzir serviços, como produzir carros, como produzir roupas, né? Como produzir palestras. Quando eu falo produção, né? Transformação de insumo em resultado. Então, todo tipo de produção organizacional pode obedecer ou estar alinhado com esses paradigmas de produção, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou começar aqui com Taylorismo e Fordismo, seguindo um pouco uma ordem cronológica, tá? Falando primeiro dos clássicos, né? E depois do que a gente tem de mais atual, tá? Então, o nosso objetivo, né, é apresentar esses conceitos de Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo, né? E nós vamos seguir nessa entoada, tá? Pessoal, para vocês conseguirem entender os 4 paradigmas de produção, então, primeiro é isso que eu falei, né? Entender que eles falam de produção, ou seja, sobre como os insumos que a empresa compra do fornecedor vão ser transformados naquilo que ela vende, seja isso qualquer tipo de coisa, tá? Então, aí entra a ideia de processo, né? Entra a ideia de sistema, então de pegar um input, ter o processamento, ter o output. Então, esses paradigmas são propostas, né, que cuidam de propor como a empresa pode realizar a produção dela, tá? E aí outra coisa que vocês precisam entender sobre cada uma, para que elas fiquem claras na cabeça de vocês, é que cada uma vai ter uma palavra-chave relacionada à produção, tá? Então, cada uma delas vai encarar e vai propor que a produção da organização seja feita de um modo, tendo por base uma palavrinha-chave, ou seja, privilegiando naquele processo produtivo uma palavra-chave, tá? Então, se atentem que em todas elas vocês vão ver isso. Então, o que é o Taylorismo, né? O Taylorismo é princípio de execução do trabalho, né? Ou seja, de produção, execução do trabalho para produzir, que associa o desempenho. Então, no caso do Taylorismo, esse é o foco, pessoal, né? O foco do sistema produtivo Taylorismo é privilegiar o desempenho da empresa na produção. O que eu estou querendo dizer aqui? Basicamente, a ideia clássica da administração. Sempre fazer mais com menos, tá? Então, o máximo que a empresa, o gestor, o modelo de gestão puder focar o desempenho, ou seja, eu conseguir usar ao máximo os meus insumos ao menor custo possível para transformar aquele insumo, isso é um pensamento de produção taylorista, tá? Então, é claro, ganhou o nome do autor, né? A gente identifica muito a ele, mas não são só as questões que o Taylor propôs que fazem parte de um pensamento taylorista. Muita coisa depois que o Taylor morreu, deixou de escrever, de produzir, foi sendo agregada a essa questão, né, do raciocínio taylorista de produção. E, bom, por que o Taylor propôs isso, né, pessoal? É claro que a gente precisaria fazer uma análise da vida do Taylor aqui, né, para entender por que ele propôs o que ele propôs, mas do ponto de vista mais profissional, pessoal, por que o Taylor propôs um método de produção, né, tão rígido, tão controlado, tão supervisionado, né, tão sistemático, né, que tinha relógio marcando quanto tempo as pessoas estão fazendo, sempre tinha um supervisor associado a todos os postos de trabalho, o trabalho era extremamente dividido. Então, por que ele fez isso, pessoal? Isso eu já havia adiantado aqui para vocês. E vocês precisam conhecer a obra dele para vocês conhecerem o raciocínio. Pessoal, por várias razões, mas a principal é essa que aparece nesse primeiro tópico aqui. Lembram-se que o Taylor estava lá no início da Revolução Industrial, quando estava saindo do sistema feudal, da produção feudal, de campo, de fazenda para a indústria, né? Então, ele foi o cara que pensou o trabalho industrial na administração primeiro. O que ele começou a perceber, pessoal, e pensar? Que eu já falei isso para vocês, que o trabalhador daquela época era médio e ocioso e lento, né? Então, já falei para vocês, procurem lá no Princípios de Administração Científica, se não me falha a memória, acho que é esse o livro, eu não sei se eu acho que é nesse, se não for nesse, é em outro que chama Shop Management, né? Tem um tópico lá onde o Taylor, o título do tópico do capítulo do livro é assim, sobre a vadiagem organizacional.
E assim, não estou mudando a palavra. Ele chamava o trabalhador de vadio, de ocioso, de lento. Então, o que aquele cara estava vislumbrando naquela época? Poxa vida, agora a gente tem uma produção muito mais tecnológica para a época, né? Indústria, as esteiras lá, produção em massa, tal, e esse trabalho precisa ser organizado. Esse trabalho vai ser organizado pensando nas pessoas que vão executar, e as pessoas que vão executar são vadias, médias e ociosas. Então eu tenho que pensar um sistema tão rígido de produção, tão autocontrolável, que a pessoa seja só uma peça para executar tarefas. Todo o resto já está pensado para ela. Quanto tempo ela tem que ficar ali e assim por diante. Entende? Então, essa é a proposta taylorista. Fazer o trabalho o mais racional possível. Por quê? Porque na época ele acreditava que o trabalhador era médio, ocioso, lento, vadio e que ele era estimulado basicamente pelo salário. Tá? Então, isso foi o que ficou conhecido como taylorismo, pessoal. Tá? Então, um processo de produção organizacional, como eu disse, seja ele qual for, focado exclusivamente no desempenho. Então, bom, para eu conseguir ter o desempenho máximo dessas pessoas aqui nessa indústria, né, eu preciso robotizar as pessoas, eu preciso ter um trabalho tão burocratizado, cronometrado, que eu só vou conseguir extrair desempenho aqui se eu tiver esse tipo de modelo de gestão. Né? Então, foi isso que ele pensou. Então, aqui estão alguns tópicos específicos, tá? Retirados direto do livro do Taylor, do Princípios de Administração Científica, tá? Sobre quais são as características desse tipo de gestão da produção. Então, vejam lá, estudo dos tempos e movimentos, treinamentos antecipados de tarefa, trabalho sempre individual, pessoal. Essa é uma questão muito importante, porque, vejam, na cabeça do Taylor não funcionava o trabalho em equipe. Né? Por quê? Porque o trabalhador é médio, ocioso e vadio. Eu vou reunir eles para quê? Na verdade, se eu tenho esse tipo de trabalhador, quanto mais eu dividir a tarefa, cada um fica no seu quadradinho e não incomoda o outro. Entendem? Então, por isso ele dividiu o trabalho. Né? Padronização de tarefas e instrumentos, o que ele chamava de seleção científica de trabalhadores. Né? Então, isso aqui que a gente vê muito de recrutamento e seleção hoje, pessoal, nasceu muita coisa lá no Taylor. O Taylor já falava, olha, o trabalhador tem que passar por um processo seletivo sistemático, científico, né, baseado nas necessidades da organização. Isso aqui não é coisa de gestão de pessoas da década de 2000, não. Século XXI, nada. Isso aqui é lá da Revolução Industrial. Né? Eles já se preocupavam em recrutamento e seleção. Né? Vejam, formação profissional de caráter operacional, pessoal. Nessa época aqui, não existia nas indústrias lá, vamos dar um curso de inglês para esse cara aqui, porque a gente vai preparar ele para uma função daqui 5 anos. Não. A formação das pessoas era operacional. Ou seja, se você tem que apertar parafuso, você vai receber um treinamento de apertar parafuso, meu amigo. E você, se continuar apertando parafuso pelos próximos 30 anos, você só vai treinar apertar parafuso. Não vai existir uma formação profissional aqui de longo prazo. Entende? A gente não vai pensar para você, né, a sua vida, a sua carreira em outra função. Né? Pagamentos individualizados, repouso para evitar a fadiga, né, sistema rígido de controle, medição objetiva. Então, vejam, pessoal, é claro que a gente vê que algumas coisas aqui não existem mais, entre aspas, né? Por exemplo, estudo dos tempos e movimentos. Pessoal, eu fui contratado por uma empresa particular aqui de Brasília, aqui do plano mesmo, né? Uma empresa pequena, que era até de um colega meu do mestrado na época, tal, né? Uma empresa de produção de software, né? E ele estava com muito problema lá de funcionários adoecendo, pessoas com LER, depressão, tal, várias coisas, né? Falou, vai lá fazer um estudo do trabalho, dá uma olhada, o que está, né? Tenta diagnosticar alguma coisa e tal. E o que estava acontecendo, pessoal? Eles tinham um sistema de trabalho tão taylorista que realmente era assim, praticamente ver o que acontecia lá em 1910 acontecendo agora, 2020. Sabe o que eles faziam lá, pessoal? Para você ter uma ideia, para vocês verem desde as sutilezas até o pé na porta, né, do tipo de gestão. Olha a sutileza do tipo de gestão taylorista. Isso não é só lá, tá? Mas toda empresa de software, pessoal,
chama a área de produção, né? Porque imagina, empresa de software, aí tem lá RH, compra, tem os departamentos dentro da empresa. A área de produção de software é chamada de fábrica. O departamento. E ele falou, eu falei, mas isso é comum? Ele falou, não, é comum. E depois eu fui conversar com as pessoas, eles também. Eles chamam de fábrica. O departamento de produção de software é chamado de fábrica. Então, vejam, percebem a sutileza do taylorismo? Fábrica. Porque assim, não adianta achar que a palavra é ingênua, entende? Claro que quando você fala fábrica, as coisas vão assumir um aspecto de fábrica, querendo ou não, mesmo que você não queira. Tá? Isso você não controla. O jeito como você age ali é incontrolável. Você chama de fábrica, as pessoas vão associar aquele aspecto sobre o que elas entendem a fábrica. Você não controla isso. Então é uma sutileza. E olhem o pé na porta. O que eles faziam, pessoal? Eles lá, porque eles fabricam software, então eles fabricaram um software para eles mesmos, né? De controle, que era um relógio, que era assim, a pessoa ia lá, batia ponto, né? E aí a hora que ela iniciava a sessão dela ali no computador, já abria um reloginho assim do lado, que era o tempo que a pessoa já começou a trabalhar. E aí ele ficava, ele não conseguia, não era minimizável, nada, ele sempre ficava na frente de todas as telas. E os trabalhadores estavam sendo obrigados a pausar aquele relógio quando eles levantassem por qualquer razão. Vai no banheiro, pausa o relógio. Aí volta, solta o relógio. Ah, fui tomar um café, pausa o relógio. Aí volta, libera o relógio. Ah, saí para pegar uma Xerox, pausa o relógio. Acreditem, pessoal, isso não foi 2020, acho que foi 2013. Tá? Mas vamos colocar isso, é 2020. Tá certo? Então, vejam, por que eu estou contando toda essa história? Apesar de tudo isso aqui ser de lá de 1910, ainda tem muita organização trabalhando em cima desse modelo de gestão da produção. Entendem? Por quê? Porque são modelos de gestão adotados pelos donos da empresa que eles acreditam que o que deve ser privilegiado ali é o desempenho. Né? Então, lembrando, não estou nem falando mal ainda, né? Estou falando da realidade. Ah, tá certo, tá errado? Pessoal, é mundo do negócio. Pode ter dono de empresa lá que, olha, eu preciso ganhar dinheiro, né? E se, bom, não está feliz, pede demissão, tem um exército de reserva aí, né? Só que aqui o modelo que funciona é esse. Esse é o mundo real, sejam bem-vindos. Então, por incrível que pareça, muita coisa do taylorismo ainda vive em empresas aonde, às vezes, realmente é necessário, né? Então, como eu sempre cito aqui para vocês, imaginem lá, né, um setor de manutenção de turbina de avião. Poxa vida, ali sim, ali tem que ter um trabalho, né, mais racionalizado, tem que ter repouso para evitar a fadiga, né? Então, peguem lá a questão dos próprios pilotos, eles fazem repouso para evitar a fadiga, entende? Então, tem locais onde isso de fato vai ser necessário e onde é necessário você tem modos de fazer. E vão ter lugares onde não é necessário e o gestor vai adotar aquilo ali só porque ele acredita que é o correto, entende? Então, por isso que a gente fala, isso é um modelo de gestão taylorista. Né? A Aline está dizendo aqui, nas organizações públicas a gente vê muito problema com isso. O nome fábrica de software, exato. Né? Eu já fiz uma pesquisa lá no SERPRO, né? Uma pesquisa muito grande. O SERPRO é como se fosse o CPD do governo federal, tá? E lá eles chamam de fábrica também, né? O nome fábrica de software pegou na contratação de empresas terceirizadas. Acontece do gestor demandante pensar que é como uma fábrica mesmo, acaba esquecendo que o processo produtivo de software é também um processo criativo. Exato, né? Imagine um telemarketing, né? O Roberto diz. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a quantidade de elementos de realidade. Eu nem estou falando de filosofia ou sequer teoria ainda, né? Elementos de realidade que mostram para a gente como esse método, essa visão de gestão ainda é muito presente. E assim, pessoal, é o que eu falo para vocês. Poxa, do ponto de vista da gestão, é um modelo que vai te entregar resultado? Vai. Resultado empresarial. Só que além disso, ele também vai te entregar pessoas adoecidas, pessoas cansadas. Entende? E quando eu falo isso, não é nem criticando, é entregando a consequência. Entende? Então, para quê? Para mostrar para vocês que, olha, depende do tipo de negócio, né? Eventualmente você pode querer fazer isso, como eu falei, às vezes não é muito moral, né? Mas está ainda dentro do campo legal, é possível de se fazer, né? Então, Taylor ainda vive, está entre nós e está com muita saúde, viu? Saibam que ele anda por aí
Às vezes assombrando, às vezes não, algumas organizações, tá? Então isso é o Taylorismo, tá, pessoal? É todo e qualquer tipo de modelo de produzir algo focado exclusivamente no desempenho, tá? Então, focado no desempenho. Ah, saúde das pessoas, não importa, né? Economia, não importa. Isso, eu vou falar isso mais no Fordismo. Qualidade, pessoal, não importa também, né? Qualidade não importa. Qualidade vem só no toyotismo, né? Então, percebe? Então, é um foco exclusivo. Por isso que eu falei, cada paradigma de produção vai ter uma palavra-chave para vocês conseguirem entender melhor. Esse aqui é desempenho, tá? Bom, quase praticamente junto, tá? Taylor vem um pouco antes do Ford, só que, assim, historicamente a gente não consegue separar os dois, tá, pessoal? Por quê? Porque, do ponto de vista histórico, é basicamente o seguinte para vocês entenderem. O Ford pegou tudo que o Taylor fez e acrescentou a produção em massa. Só isso. Tá? Só entre aspas, né? Porque isso tudo tem uma consequência enorme para o modelo de negócio. Tá? Mas a contribuição do Ford é basicamente produção em massa. Essa é a palavra-chave desse modelo de produção. Tá? Então, o que o Ford fez? Ele conjugou desempenho com produção em massa. Essa foi a grande contribuição do Ford. Tá? O Ford não foi um cientista, não foi um cara que fez experimentos, né? Ele foi um grande, enorme empresário, né? Certamente uma pessoa com preparo intelectual, escreveu livros, né? Tem as suas ideias, tá? Mas ele foi basicamente um empresário, tá? De sucesso lá na época, né? Que virou referência, tanto que ganhou um nome de paradigma de produção, tá? Então, tudo que a gente fala, né? Todo e qualquer modelo de produção organizacional que foque a produção em massa, pode-se dizer que é um modelo de produção fordista, tá? Existe uma curiosidade aqui, pessoal, porque assim, todos os outros paradigmas, né, Taylorismo, Toyotismo e Volvoísmo, eles foram criados com um viés, vamos dizer, positivo. Tá? Positivo em que sentido? De ressaltar que aquela técnica, aquele modelo de gestão foi importante e se tornou um paradigma, né? O Fordismo foi um pouco diferente, porque quem cunhou esse termo foi um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, né? Que é um cara, foi um italiano, né? Ele era do Partido Comunista Italiano e que usava para criticar o enorme capitalista Ford, né? Então, a época daquela produção, a época do Ford, né? O Gramsci cunhou o termo Fordismo, tá? E depois acabou pegando, apesar de ter vindo, né, como eu disse, com esse cunho um pouco de crítica, né? Depois acabou sendo um termo sendo adotado mesmo por todo mundo, né? Mas pouca gente sabe que, na verdade, quem criou o Fordismo, né, foi um cara que era comunista e que criticava o capitalista, né? E que depois todo mundo acabou adotando, né? Diferentemente dos demais. Então, por isso que eu disse que é mais uma curiosidade, né? Então, o que é o modelo de produção de Ford? Massa, né? Ele faz as mesmas coisas que o Taylor, né? Ou seja, forte separação entre concepção e execução. O que é isso? A divisão do trabalho. Ele colocou lá as inovações técnicas relativas às máquinas, né? E, basicamente, colocou uma linha de montagem lá, que é uma esteira, né? Na fábrica, né? E assim, isso mudou muito, né? O que é a esteira, pessoal, na época? O que era a esteira na época? Depois, eu acho que até lá na aula do trabalho a gente vai ver uma foto, né? Na verdade, assim, era um trilho, tá? Era um trilho que o carro ficava apoiado em algumas rodas, assim, e aí as pessoas ficavam em pé do lado desse trilho, né? Cada uma numa parte ali de produção do carro. Então, o cara ali era botar o banco, aí botou o banco, o carro era rolado até a próxima seção ali, aí o cara botava o para-brisa, né? E assim por diante. Mas o foco dele era a produção em massa, pessoal. Para vocês terem uma ideia, e por isso que eu falei, né? O Ford e também o Taylor, né? Eles não tinham, por exemplo, um foco em qualidade, pessoal. Para eles, qualidade era sempre fazer mais com menos. Isso para a gente ser bonzinho com eles. Vamos dizer que eles pensavam em qualidade dessa forma, tá? Mas assim, não existia nenhuma preocupação em qualidade, né? Se vocês procurarem aí o Ford T, né? Que é o carro que o Ford produzia, né? Era um carro de péssima qualidade, tá? Vendia porque, né? Para vocês verem, muita gente fala que foi o Ford que inventou o carro. Não é verdade, mas assim, ele fez tanta contribuição
porque assim, e o produto que ele vendia, do jeito que ele vendia, para a quantidade que ele vendia, era tão novo que muita gente acreditava que ele que inventou o carro, né? Então, assim, como ele tinha uma demanda infinita, né? Vendas infinitas, não precisava se preocupar com isso, fazia coisas de baixa qualidade mesmo, né? Então, tem sempre a frase célebre do Ford: minhas fábricas produzem carros de qualquer cor, desde que sejam pretos, né? Então, ou seja, as pessoas, na época, não tinham nenhuma preocupação com qualidade, né? Então ele reproduziu, né? O trabalho era repetitivo e monótono. Eu sempre cito esse exemplo aqui do concurso do Sebrae, que foi um exemplo que eu vivi, né, pessoalmente, e depois eu fiquei pensando, falei, poxa, vou levar isso para aula, porque muita gente não consegue visualizar esses modelos de gestão em áreas de serviço, né? Muita gente acha que modelo de gestão da produção é só para fábrica, e tem gente que tem uma certa dificuldade de enxergar como que isso se aplica, por exemplo, sei lá, a uma padaria, né? Ou uma loja que fornece algum tipo de serviço, por exemplo, um serviço de motorista, tá? Como que esse modelo se aplica? E aí eu pude viver na pele esse concurso do Sebrae, né? Isso já tem bastante tempo, acho que, sei lá, foi 2010. E aí eu fui chamado para participar da banca de seleção do Sebrae para analista lá. Era cargo de analista, né? E o foco era em psicólogos. Então, coisa de gestão de pessoas e tal, que é um pouco da minha área, eu conheço, e eu fui lá participar da banca, né? Eu achando que a banca era uma banca normal de concurso, como eu já participei de várias outras. Você chega lá, tem o tema, e você pode interagir com o entrevistado, com o candidato, colocar perguntas, né? E assim por diante. Não, cheguei lá, oi, professor, tudo bem? Ah, tudo. Ah, toma aqui, esse aqui é o seu roteiro. Eu falei, roteiro do quê? Ele falou, não, aqui é o seguinte, aqui é um pouco diferente, professor. Vocês não vão falar nada com nenhum candidato, o senhor só tem que observar esse roteiro aqui, né? Se ele vai falar sobre essas coisas aqui, o que ele for falando, o senhor tica aqui nesse checklist, né? E vai ser isso, a seleção. Aí eu falei, mas como assim? Falei, não tem entrevista? Ele falou, não. Na hora eu pensei, mas não falei. Não. Eu falei, por que você não coloca um robô para fazer isso aqui? Você é só observar se o cara falou sobre a teoria contingencial, né? Ok, falou. Você não sabe nem se ele falou corretamente ou não. Você só marcou o que ele falou, né? Pensei, por que não coloca, sei lá, qualquer pessoa para fazer isso aqui, né? E assim foi o concurso, entende? Então, o que eles ganhavam com isso, pessoal? Porque, veja, também não era ingênuo. Por que eles queriam fazer isso? Porque quando eles padronizam a avaliação de todos os avaliadores, ninguém interage, eles garantem que a avaliação lá dos 10, 15 candidatos foi idêntica, entende? Então, esse tipo de gestão, ele coloca uma padronização bem grande no trabalho. Porém, é isso aí que entra a arte de fazer a gestão. Você tem que identificar onde essa padronização é desejável ou não, né? Até mesmo porque, por exemplo, imagine nesse concurso, o fato da gente interagir com os entrevistados não implicaria numa falta de padrão, entende? Então, para o cara do concurso, não. Qualquer palavra que a gente trocasse já enviesaria qualquer uma das entrevistas, né? E ele quis garantir que todas as entrevistas fossem feitas de modo padrão. Botou lá eu e mais 2 professores só para ficar, opa, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Obrigado, terminou. Começou. Acabou. Não teve nenhum tipo de, percebe, interação qualitativa. Por quê? Porque o modo de produção daquele concurso era puramente fordista. O que ele ganhou com isso? Padronização e rapidez para produzir em massa, entende? Então a gente pôde fazer lá 15, teve um dia que eu me lembro que até hoje que a gente fez 22 entrevistas em um único dia. Por quê? Porque as entrevistas eram 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Então percebe? É um modo de gestão que permitiu ele produzir em massa. Entende? Então, o que é isso? É o modelo, é a visão de gestão fordista, né? Quando você privilegia o modo de se fazer as coisas, de modo a você garantir padronização, né? A produção em massa e assim por diante. Então, esse é um exemplo real do concurso do Sebrae, né? Que realmente aconteceu e depois eu fiquei bastante curioso, né? Bom, o Fordismo, pessoal, é algo que hoje muita gente pergunta, né? O Fordismo acabou, não acabou, terminou, não terminou, né? E aí muita gente cunha, né? Usa esse termo aqui, pós-Fordismo e neo-Fordismo, né? E aqui vocês vão aprender uma coisa, né? Tudo que é pós, pessoal, tudo que vem com
esse prefixo aqui, ó, pós alguma coisa, então pós-fordismo, pós-guerra, pós-guerra fria, né? O que quer que seja pós, aquilo ali está indicando que aquele modelo foi superado. Tá? Então, pós-fordismo, ou seja, o fordismo acabou, foi superado, né? E hoje a gente está em uma época pós-fordismo, nós passamos aquilo. Tá? E o que é o neo? Tudo que vocês veem com neo é que não acabou, na verdade foi melhorado. Tá? Então, neocapitalismo, neoliberalismo, neofordismo, tudo que é neo é assim, continua vivo até hoje e, na verdade, está turbinado. Né? De modo que o pessoal cunhou isso, né? Por que isso aconteceu, pessoal? Porque realmente, de fato, né, depois que os mercados foram se desenvolvendo, década de 10, 20, 30, 40, principalmente a partir da década de 60, os mercados foram se diferenciando, né? E, de fato, a gente viu que o modelo fordista morreu para uma parte das empresas, né? Então, imaginem, né? Hoje tem empresa que, assim, não tem como você pensar em modelo fordista de produção, tá? Padronizado, em massa e assim por diante, né? Peguem lá, né? Peguem, por exemplo, empresas que trabalham, sempre cito, né, o ramo da propaganda, né? Eles não produzem em massa, pessoal. É cada uma propaganda, cada propaganda é uma criação, cada propaganda é algo diferente. Cada logomarca que é feita é diferente da outra. Não tem como produzir logomarcas em massa, entende? Então, de fato, é importante a gente falar disso, por quê? Porque o Fordismo foi superado por alguns modelos de negócio. Superado, que eu digo assim, não serve, tá? Não foi superado porque se tornou melhor. Então, esses modelos de negócio, realmente, de fato, o Fordismo não cabe mais hoje. Por outro lado, existem outros modelos de negócio que o Fordismo é melhor. Ele se aplica, né? Então, por isso que foi cunhada a ideia de neofordismo, né? Ou seja, os mercados de fato mudam, mas o modo de produção continua mesmo. Basta vocês pegarem, já que a gente está falando de indústrias automobilísticas, né? Todas as indústrias automobilísticas. Então, ainda todas as indústrias automobilísticas trabalham com muita base fordista. Então, a esteira ainda existe, ela é super mais tecnológica e tal, mas ainda é a chamada linha de produção, né? Na verdade, o que foi, e agora, por isso que veio para melhor, né? Muito do que foi trocado é das próprias pessoas, as pessoas estão sendo substituídas por robôs, né? E robô é o quê? Padronização, produção em massa e assim por diante. Então, na verdade, hoje existe espaço para todo mundo, tá? Tanto para empresas pós-fordistas, tá? Mais flexíveis, que demandam um tipo de gestão mais alinhado ao toyotismo, ao volvoísmo, né? E existem também as neofordistas, as que se mantêm ainda com a necessidade de utilizar modelos fordistas, tá? A Carol Soares perguntou lá atrás, né, ainda na parte de pagamento individualizado, eu não li, né? A Carol perguntou, pagamento individualizado é pagamento por resultado? Exato, Carol. Quem criou isso foi o Taylor, tá? E sabe por que ele criou isso? Depois eu vou... Acho que na aula de trabalho a gente vai abordar, se não me falha a memória, tem um estudo de caso com um caso real de um experimento que o Taylor fez, né, chamado estudo da fadiga. E foi um experimento que ele fez, né, para comprovar que as pessoas são motivadas pelo salário que elas recebem, né? Então, o que ele começou a perceber? Olha, não adianta você oferecer para o funcionário médio, ocioso, vadio, né, um processo de trabalho muito claro e estabelecer uma meta. Por quê? Porque quando todos eles atingem a meta, eles voltam a ficar folgados. Então, o que o Taylor começou a fazer? Você vai lá, dá um modelo de produção para ele super racional, super claro, que ele só tem que fazer o mínimo possível ali e estabelece uma meta. O que o trabalhador daquela época, né, ele falava que fazia? O cara ia morrer de trabalhar nos 10 primeiros dias do mês para atingir aquela meta, uma vez atingido os outros 20 dias ele ia vadiar. E isso é verdade, ele falava, ia vadiar, né? Então, o que ele fez? Ele falou, eu preciso começar a adotar pagamentos individualizados, né? Então, todo mundo vai ter uma meta básica e quem produzir acima da meta vai receber proporcional ao que produzir. Então, aí ele resolveu, né, essa questão de vadiagem no trabalho, com pagamentos individualizados por resultado, né, por produção, tá? O Roberto perguntou, professor, o McDonald's é mais taylorista ou neofordista? Ótima pergunta, né, Roberto? Eu acho que ele é uma junção dos dois, tá? Ele é Taylor neofordista, né?
Ele certamente é neofordista, porque é uma organização padronizada, produz em massa. A gente viu aqui, né, o manual do McDonald's, aquilo lá é para uma pessoa executar, né, parecia programação de linha de inteligência artificial, né? Então, e ele precisa ter controle, trabalho individualizado, né? Então vejam lá a cozinha do McDonald's, né? Cada um fazendo uma coisa, trabalho extremamente dividido, né? Então eu diria que ele é uma junção, tá? Porque como eu falei para vocês, hoje, na verdade, vocês vão ver que, assim, em geral, a gente tem modelos híbridos, entende? Tem lá a parte de toyotismo que vem entre a parte da qualidade, né? Tem a parte do Ford para produzir em massa, né? Tem a parte do Taylor para conseguir fazer uma produção racionalizada, né? Tem a parte do Volvoísta para considerar lá as pessoas, vocês vão ver, tá? Então, é uma mescla, mas assim, dentro de um modelo burocrático, tá, Roberto? Ou seja, Taylor neofordista, não, McDonald's não sai disso, né? Carol fala, vários estabelecimentos comerciais funcionam assim, o salário básico vender acima ganha proporcional. Exato, né? Isso lá em 1910 o Taylor já estava dizendo, né? E percebe? Então por isso que eu falei para vocês, né? Só se a gente conhecer mesmo teoria, conhecer os cânones, os clássicos para compreender de onde saem as coisas, né? E isso é Taylor puro, tá? Bom, a diferença entre os dois, né, pessoal, as diferenças e similaridades, então eu já falei para vocês, né, eles são bastante diferentes, porém complementares, porque um usou o que tem de melhor do outro, né, e eles são diferentes e complementares por quê, né, pessoal? Eles são diferentes porque vocês vão ver que a visão do Taylor, isso eu já falei aqui, né, ela é bem micro, a visão do Taylor dentro da gestão toda da empresa, ela é muito micro. Por que ele é muito micro? Porque o Taylor foca na execução de um determinado trabalho. Foi isso que ele fez, né? Então ele pegava lá, a gente vai ver no experimento sobre a fadiga, né? Ele trabalhava lá na Midway Steel, né? Que é uma empresa de ferro dos Estados Unidos, que se não me falha a memória até hoje existe, né? E lá tinha a tarefa de carregar vergão de aço entre a fábrica e o trem que vinha carregar o vergão para ir para o mercado. Então, ele era o cara que ia lá estudar aquela tarefa. Ele fez um experimento que se chamou Estudo da Fadiga, focado nessa tarefa. Qual que é o ponto ótimo que cada um pode carregar, por quanto tempo, depois ele carregar quanto tempo precisou obrigar ele a descansar, e ele falava isso, falava, olha, o supervisor está ali para obrigar o trabalhador a descansar. Né? De tão rotineiro que ele era, tão sistemático, percebe? Então, o foco do Taylor era super micro. E ele fez isso para várias ocupações, né? Por isso que eu falei, conheçam a obra dele, vocês vão ver lá o que ele estudou. Ele estudava a execução de determinadas tarefas, como aquela tarefa em específico poderia ser feita do melhor jeito possível, em menos tempo, com menos de recursos possível. Esse era o raciocínio do cara. Tá? Então, ou seja, uma visão bem micro do negócio, né? O Ford não, o Ford tem uma visão bem mais macro. Né? Porque ele foi o cara que pegou essas coisas separadas, então função por função, e juntou tudo em uma única empresa grande. Né? Então aí ele pensou, além da execução do trabalho, ele é um cara que falava de estoque, né? Ainda de um modo inadequado, né? Porque eles não pensavam muito em renovar estoque, essa coisa de just in time, mas ele falava de estoque, falava de estrutura, falava de gestão, falava de processo, falava de hierarquia. Tá? Então, a visão do Ford, né, ele fala de produção em massa, a visão do Ford é uma visão bem mais macro sobre o negócio. Tá? Essa seria a principal diferença entre eles. Tá? Um é mais micro, o outro tem uma visão mais macro. Né? E onde que eles se complementam? Né? É justamente essas premissas do Taylor que permitem a produção em massa. Então, por isso, eles são complementares. Né? O Taylorismo sempre vai se aplicar a qualquer tipo de empresa, organização, pessoal, sempre. Tá? Seja ela pequena, média ou grande, e o Fordismo em geral isso não é regra, em empresas grandes, né? Mas por quê? Por causa da questão da produção em massa. Tá? E aí lembrem, o que é tamanho? Né? A gente discutiu grande como, Fordismo é empresa grande? Pode ser uma empresa de uma única pessoa que tem um faturamento de 1,5 milhão. Então, percebem? Mas o cara, para chegar a 1,5 milhão, ele precisou produzir em massa. Ele precisou produzir muito. Entende? Então, eu falo Fordismo em empresas grandes no sentido amplo do entendimento do que é uma empresa grande. Tá? Seja uma empresa de muitos trabalhadores, alto faturamento, uma empresa de poucos trabalhadores com faturamento grande. Então, o Fordismo em empresas grandes porque implica na produção em massa. Tá? Pessoal, então isso é Fordismo e Taylorismo. Né? Vamos passar aqui, então,
para toyotismo e volvoísmo. Tá? Então, a gente viu lá os paradigmas de produção mais relacionados à administração clássica. E o que acontece? A partir de 1960, pessoal, vem um novo boom tecnológico, social, econômico. Tá? No campo social tem lá todas as revoluções sociais que a gente pode imaginar, né? Mulheres, Woodstock, votos de negros, toda a revolução no campo social que a humanidade viveu, a última, né? Foi lá de 1960, procurem todas elas que vocês vão ver como comportamentalmente o mercado estava mudando. Tá? Por que eu falo de revolução social? Porque eu falo de mercado, eu falo de cliente. Tá? Então, se as pessoas estão passando por uma revolução social, aquilo vai ter um impacto na percepção dela de produto, de demanda e assim por diante. Né? Então, do ponto de vista industrial, estava começando a era da robótica, tá, pessoal? A adoção, e quando eu falo robótica, não é inteligência artificial, não, tá? São basicamente máquinas que executam ali o trabalho de um modo diferente. Né? Por exemplo, a grande inovação nas linhas de fábrica da Toyota foi que uma mesma linha de produção podia produzir 6 tipos de carro, porque eles passaram a desenvolver um tipo de máquina que você só mudava a forma da máquina e ela poderia produzir um chassi de um Toyota, de um Corolla e assim por diante. Então, esse tipo de inovação tecnológica, entendeu? A produção começou a ser bem mais flexível do ponto de vista de produção. O Ford, pessoal, só produzia o Ford T. Né? Se atentem a isso. Não existia lá marca de carro, tipo de carro. Por quê? Porque ele só tinha uma linha de produção. O que o toyotismo inovou? Numa mesma planta de fábrica, eu produzo 6 tipos de carro, porque agora eu tenho máquinas que são adaptáveis. Né? Eu mudo a forma, mudo ali o jeito que ela torce o metal, né? O jeito que ela aperta as coisas e ela produz de um Toyota, um Corolla e assim por diante, entende? Então, a partir de 1900... Por que eu estou contando tudo isso? Né? Porque a partir de 1960, a gente começa a ter essa quebra, essa ruptura dos paradigmas Taylor-Fordistas, ruptura não no sentido de abandono, como eu já falei, tá? Mas ruptura no sentido assim, olha, daqui para frente a gente vai precisar produzir as coisas de modo diferente, porque senão não vai funcionar isso aqui. Né? Então as empresas começaram a perceber isso a partir das revoluções que vinham acontecendo ali naquela época, social, econômica, cultural, industrial e assim por diante. E aí a gente tem na atualidade, e quando eu falo atualidade é 1960 para cá, tá, pessoal? Isso em termos históricos foi ontem. Tá? Eu sei que é muito tempo a gente pensar em 1960, mas assim, a gente tem milhares de coisas que ainda são de 1960. Tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, qualquer sonda que vai para o espaço é mandada para o espaço com tecnologia de 2010, de 2005, tá? Algumas de 2000, porque as coisas demoram mesmo muito tempo. Então, de 1960 para cá, a gente passou, em função desse processo, né, a ter 2 outros paradigmas de produção. Tá? O toyotismo, que é da Toyota, e o volvoísmo, que é da Volvo. Tá? Qual foi a grande inovação do toyotismo, pessoal? O toyotismo não é um modelo de gestão baseado em desempenho? Não, ele tem a alma taylorista, ele quer desempenho, entendem? Nenhum desses abriu mão de desempenho, eles só vão agregando. Tá? Então, o que de fato o toyotismo inovou? Então, é um modelo de gestão que quer desempenho, que quer produção em massa, só que atrelado a essas coisas, ele quer acrescentar mais 2 coisas, mais 3 coisas. Ele quer uma produção de desempenho, de produção em massa, mas uma produção focada na qualidade, focada na flexibilidade e focada na produção enxuta. Essas são as 3 grandes contribuições do toyotismo, da Toyota, né, que foi onde nasceu. Então, todo e qualquer modelo de produção de tudo e qualquer coisa, pessoal, que foque em qualidade, flexibilidade e produção enxuta, é um modelo de produção toyotista. Tá? Então, essa foi a grande contribuição do toyotismo. Foi pegar o que já vinha sendo feito nos outros paradigmas e falar, olha, não, hoje a gente tem uma sociedade, a gente precisa estar atento a vender um produto que tenha qualidade. A gente, em função de ter esse novo mercado, a gente também precisa ser mais flexível para conseguir atender a diversidade que existe hoje. Então, só a palavra diversidade já imagina, entre 1910 e 1960. Né? Um ano onde só se vendia carro preto e a gente chega num momento onde o mercado demanda carros de tipos diferentes, de cores diferentes, carros customizados.
Então, as empresas precisam ser flexíveis e a gente precisa fazer isso de modo enxuto, né? Ou seja, é o just in time, né? Tendo uma produção só exatamente para aquilo que a gente vai conseguir vender. Nada mais e nada menos. Então, esses são os 3 princípios que a Toyota, né, o toyotismo se apoia. Tá? Qualidade total, flexibilidade e produção enxuta. Eu não sei por que passou aqui direto para o... Ah, tá. O slide passado não estava fora da ordem. Né? Por quê? Porque agora a gente precisa olhar o toyotismo. Né? Então, o toyotismo colocou, isso eu já vinha falando, né? Ele adicionou isso nos modelos de gestão justamente porque a produção passou a ser baseada na demanda do mercado, pessoal. Né? E não no modelo lá que a gente viu do Ford, que a gestão era baseada no Ford, no que o Ford queria. Né? Então, as gestões de modelo de produção das empresas fordistas não eram baseadas em mercado. Né? Não tinha ideia de mercado nessa época. Era assim, vamos produzir isso aqui, está vendendo igual água e vamos embora, não tem o que olhar. Então, a partir de 1960, passou a se ter a ideia da gestão de que a produção deveria ser baseada na demanda do mercado. Então, por isso eu tenho que ter flexibilidade para conseguir produzir de modo diverso, né? Por isso eu preciso ter qualidade para conseguir atender todo mundo, né? E por isso eu preciso ter uma produção enxuta. Por quê? Porque a demanda do mercado não é infinita. Entende? Então, foi a partir daí que o modelo de gestão começa a considerar o seguinte, olha, beleza, eu estou vendendo Corolla hoje, só que eu sei que daqui a 5 anos eu posso não estar vendendo Corolla. Então, eu preciso ter uma produção enxuta de Corolla. Enxuta o quê? Para a hora que terminar a demanda, eu consiga começar a produzir o que está se demandando de novo e consiga abandonar essa produção em tempo hábil. Né? Então, essas são as ideias baseadas do toyotismo. Né? Uma produção em função de ser na demanda, ela tem que ter qualidade, flexibilidade e produção enxuta, coisa que até então não se falava. Né? Para dar conta, né, dessa coisa da produção enxuta, eles criaram a ideia do just in time, né? Que é o quê? Você produzir exatamente aquilo que você tem para vender. Né? Nada mais, nada menos, de modo que o seu estoque seja sempre o mínimo. O mínimo do mínimo do mínimo. Nada de estoque grande. Então, você tem um estoque pequeno que está continuamente alimentando a sua produção e aquilo, tudo que é produzido já é praticamente imediatamente vendido. Nada fica esperando na prateleira. Tá? E eles criaram essa ideia, pessoal, tanto do ponto de vista externo quanto interno. O que é o externo? O externo é o que todo mundo conhece. Né? O externo é essa coisa que eu falei. A empresa tem que produzir para vender para fora no just in time. Só que o que pouca gente conhece é que os japoneses também usavam essa ideia dentro das fábricas. Em que sentido? Todos os processos que aconteciam ali, eles tinham que chegar... Então, imagine, né, um processo de compra de um produto. O que é o processo de compra de um produto? Primeiro alguém vai lá e cota, aí alguém decide, o outro vai lá e paga. Ele fala, o just-in-time interno fala que esse processo entre eu cotar, escolher e pagar tem que acontecer também com a mesma ideia de just-in-time. Né? Ou seja, todos os processos internos ali da organização funcionavam, as pessoas se relacionavam desse modo também. Né? Só com o necessário e somente o necessário. Né? Então, eles criaram essa ideia do just-in-time, né, para fazer gerenciamento da produção. Né? E a questão da qualidade total, né, que era o foco no produto e no cliente. Tá? Bom, assim, do ponto de vista prático, né, o toyotismo teve algumas consequências, tá, pessoal? Uma delas foi a criação do sindicato patronal. Então, o que é o sindicato patronal? Né? Muita gente acha que sindicato, né, é só coisa de trabalhador. Né? Sindicato é só a representação dos trabalhadores de uma determinada área, tal. Mas, pessoal, existe também sindicato dos patrões. Né? O que é o sindicato dos patrões? É dos donos das empresas, eles formaram um sindicato. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de sindicato é coisa de esquerda, de comunista, tal, porque tem sindicato só de quem está com dinheiro. Tá? Então, sindicato é uma forma de representação social, de agrupamento das pessoas e de representação, sejam patrões ou empregados. Tá? Então, tem sindicato que vai defender lá, não. O sindicato patronal vai defender menos salário para as pessoas e assim por diante. Tá?
Então foi no Japão que foi criado, né, pelo menos que se tem notícia, os primeiros sindicatos patronais, pessoal. Sabem por quê? Porque toda essa proposta da Toyota aqui, pessoal, ela foi basicamente criada por um americano, né? Então, que era um cara, que era um estatístico muito famoso, né? Eu preciso lembrar agora como que era o nome do Deming, né? Então, quem conhece o Deming, né? Só digitar aí Deming, D-E-M-I-N-G, né? Deming era um estatístico americano, né? Que criou lá, tem muitas contribuições para o ramo da administração, né? Aquele gráfico espinho de peixe foi criado. E quem criou o toyotismo, pessoal, foi o Deming, junto com a Toyota e tudo mais. E sabe o que aconteceu quando os funcionários da Toyota ficaram sabendo que tinha um americano ajudando na criação do toyotismo, daquele modelo de gestão? Eles fizeram greve. E aí todas as empresas ali da época, da Toyota, do Japão, também entraram em greve. Por quê? Porque o Japão foi, né, surrupiado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, levaram uma bomba atômica em 2 cidades. Então, o ressentimento dos japoneses para com os americanos na época levou os trabalhadores da Toyota a fazerem greve quando eles descobriram que o toyotismo era, na verdade, um modelo americano de produção, né? E aí, o que essas empresas fizeram? A Toyota, Mitsubishi, tinha a Toshiba, que nem era de carro, mas era de produção de bens de consumo, né? Todas essas empresas se uniram quando os funcionários fizeram as greves e criaram um sindicato patronal, né, para conseguir rebater as greves, né? Ter um fórum, uma instância de discussão das greves ao mesmo altura do Sindicato dos Trabalhadores. Então foi criado o sindicato patronal. Também foi no toyotismo que foi criada a prática de participação nos lucros, né? O que é participação nos lucros, pessoal? É de fato a participação no lucro da empresa, tá? Não é recebimento por desempenho, tá? Desempenha lá o que você fez, atingiu, passou a meta, você ganha. Participação nos lucros primeiro, a empresa tem que ter lucro. Então, num ano que a empresa teve lucro, ela vai reservar parte daquele lucro para dividir entre os funcionários mesmo. Aí você vai ganhar isso geralmente em forma de salários. Aí você vai ganhar mais um salário, mais 2, e assim por diante. Isso foi criado na Toyota, tá? Criado entre aspas, né? Assim, vamos dizer, formalizado e tal, porque já pode ter sido uma prática, né? E houve também uma consequência de intensificação da produção e do trabalho, né? O modelo toyotista também é um modelo bastante racional de produção, que intensifica o trabalho e assim por diante, tá? Então, essas são as principais consequências. Pessoal, o que é, então, vamos chegar aqui no Volvoísmo, vou voltar aqui os slides, porque esse slide está fora de ordem, não sei porquê, né? De modo que a gente chega na década de 80, 90, pessoal, né? Então, toyotismo vem de 60, é o primeiro modelo de gestão que rompe com os modelos clássicos, né? E aí, a partir de 1980, a gente tem o surgimento de um novo modelo de produção que vem lá da Volvo, né? E que tem como palavra-chave, pessoal, acreditem, né? Além de desempenho, produção em massa, qualidade total, flexibilidade e produção enxuta, esse foi o primeiro modelo de gestão industrial que propôs o foco no ser humano. Foi um modelo de produção que volta lá para a escola das relações humanas. Porque ele falou, é uma proposta de modelo fabril, né, que nasce na Volvo, que foca na autonomia e poder de decisão desses caras aqui, ó, dos trabalhadores. Tá? Então, foi um tipo de modelo de produção que quis agregar a todos os anteriores a participação das pessoas no processo produtivo, né? Então, muita gente se espanta porque espera, né, do volvoísmo, nossa, é o mais atual, então, sei lá, já vai ser um modelo de gestão que já tem robô. Então, sei lá, é um modelo de gestão que privilegia o uso da inteligência artificial na produção, né? Algo assim de filme de ficção científica, mas não, né? O modelo da Volvo é um modelo justamente que um pouco propôs uma volta às origens da escola das relações humanas, falando, olha, a gente vai agregar tudo que tem anterior, né, a toyotismo, a gente não vai esquecer de nada, porém queremos um modelo agora muito mais baseado na decisão dos trabalhadores e na autonomia do trabalhador, chão de fábrica mesmo, né? Então ficou conhecido como modelo sueco, né, porque a Volvo é da Suécia, tá?
aqui está fora, né, da ordem, né? A primeira experiência volvoísta foi lá no final da década de 70, pessoal. Então, por isso que eu falei, aqui a gente já está entrando na década de 80, indo para 90, daqui a pouco começaria a internet, né? Então, a primeira experiência, vejam, foi um fracasso, né? E foi lá na cidade de Kalmar, em 1977, na Suécia, né? Onde eles implementaram as seguintes inovações na fábrica, tá? Na fábrica da Volvo. Então, primeiro, ergonomia, né? O que é ergonomia, pessoal? É a adaptação do trabalho ao ser humano. Então, por exemplo, todas as plantas da Volvo, pessoal, daquela época, dentro da experiência da Kalmar, elas eram totalmente adaptadas aos trabalhadores. E quando eu falo totalmente, era tipo assim, já tinha todo mundo contratado, né? E, por exemplo, um cara que vai trabalhar aqui é um cara um pouco mais obeso. Então, o posto de trabalho daquele cara era todo preparado para uma pessoa obesa, né? O cara que vai trabalhar aqui é um cara que é mais alto. Então, a mesa dele já era levantada para ele não ter que ficar abaixado assim, entendeu? Então, foi uma proposta de fazer o desenho da fábrica não focando no desempenho, passando do princípio de que o desempenho viria, né? Mas sim focando na adaptação dos seres humanos que iam trabalhar ali. Basicamente partindo da seguinte ideia, olha, se a gente tiver pessoas totalmente adaptadas ao trabalho, né, e o trabalho à pessoa, a gente vai ter uma linha de produção mais produtiva, né? Então, um ambiente confortável, onde a pessoa, o ambiente respeite as particularidades daquela, né, fisiológicas daquela pessoa, de tamanho, de peso, de altura e assim por diante. Então, eles implementaram esses desenhos ergonômicos nas fábricas, né? E também nos produtos, pessoal. Porque aí essa aqui é uma área que eu estudo já desde 2010, né? Então estou completando aí 10 anos de estudo de ergonomia, tem um artigo publicado na área, ergonomia é uma área que eu estudo, né? E o que a gente, essa coisa da adaptação, né? O que a gente percebe e percebeu lá na produção da Volvo essa época? Os próprios carros também passaram a ser ergonômicos, pessoal, né? Então vocês podem reparar isso até hoje. Os carros em geral franceses, europeus, ele tem uma ergonomia muito mais aguçada do que os carros americanos, né? O que eu chamo de ergonomia? Conforto mesmo. Não que os carros americanos não sejam confortáveis, tá? Mas você vê que nos carros europeus a ergonomia ela fala muito mais alto. O que é ergonomia? Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês já viram sabe o painel do carro lá, o fundo, onde aparece velocidade, né? Ali todos os indicadores do carro, gasolina. Em geral, quando a gente tem carros americanos, carros ingleses, anglo-saxônicos, né? Você vê que o fundo do painel é preto, né? Com as letras claras. Isso não é nada ergonômico, pessoal. Isso é o contrário da ergonomia, né? O que é um painel ergonômico? É quando o fundo é claro e as letras são escuras. Então, reparem em alguns carros lá da Renault, Peugeot. Tem carros franceses e europeus que não têm ergonomia, tá? Mas reparem em alguns carros, vocês vão ver que geralmente o painel tende a ser claro. Então, são coisas relacionadas à ergonomia que a Volvo implementou nessa época, tá? Tanto na produção quanto no produto produzido, né? Democratização das decisões, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver, né, no próximo slide, para abrir uma planta Fabril, a Volvo estava demorando de 3 a 4 anos só negociando as decisões com os sindicatos dos trabalhadores, né? Salário, jornada de trabalho, reconhecimento, remuneração e assim por diante, tudo era democratizado, né, na planta lá de Kalmar, né? E a ideia deles era um trabalho menos mecânico, né? E isso obviamente ficou na intenção porque sempre era mecânico. Bom, pessoal, quais foram os resultados alcançados? Baixa produtividade, né? Tempos ociosos, controle do supervisor. Então, o que eles começaram a perceber, pessoal? E aqui é um pouco engraçado, né? Taylor tinha um pouco de razão, né? Os trabalhadores são, de fato, um pouco ociosos, né? Então, o que eles começaram a perceber? Quando você democratiza muito a tomada de decisão, quando você, né, quer participar demais os atores envolvidos, em geral, essas pessoas não vão se envolver como elas estão prometendo. Elas sempre vão querer, né, sempre tudo ser totalmente democrático, tudo tem que consultar todo mundo. Porque, veja, pessoal, do ponto de vista
vamos dizer, da tomada de decisão, é claro que é ideal a gente tomar uma decisão a mais democrática possível. Só que qual que é o impacto de você querer tomar todas as decisões democráticas na organização? Você vai levar muito mais tempo para tomar todas as decisões. Porque tudo que você vai ter que definir vai ter que ser democraticamente votado por todo mundo. Entende? Então isso vai levar, na verdade, ao quê? Na verdade, a uma morosidade das decisões, entende? Então, acabou que a Volvo, nessa primeira experiência, foi muito para o outro extremo. E aí, tanto que a planta de Kalmar fechou, né? Eles não conseguiram manter lá e foi considerado um fracasso, né? Depois, o primeiro caso de sucesso foi mais de 10 anos depois, já quase na década de 90, lá em Uddevalla, né? Então, veja, aqui a gente já está em 1990, praticamente, em uma outra cidade da Suécia, né? Onde eles pegaram todas essas experiências negativas e aí sim, eles tiveram uma primeira experiência de sucesso, né? Com uma fábrica que até hoje existe, né? Podem olhar aí a fábrica de Uddevalla, da Volvo, é a mesma fábrica dessa experiência de 89, né? E eles passaram ali 2 anos de estudo de negociação, mas implementaram um modelo que deu bastante certo, pessoal. Por quê? Primeiro, eles abriram mão desses radicalismos, né? De participação extrema das pessoas, ergonomia sempre ideal, para algo mais equilibrado, falando, não, a nossa ideia estava até correta, porque a gente precisa ter uma gestão de trabalho mais humana, né? Mas ela não pode ser extremamente ir nesse caminho. Ela também precisa ter um toque de racionalidade para a gente conseguir fazer as coisas funcionarem. Então, eles reequilibraram o modelo de gestão do ponto de vista, vamos dizer, ideológico, né? E quando eu falo ideológico, não é esquerda ou direita, é das ideias mesmo, né? Da concepção da ideia. E aí partiram para um desenho de fábrica, né? Bem diferente. Por quê, pessoal? Porque ao invés de desenhar uma única planta responsável por fabricar um carro inteiro, eles desenharam uma planta que era dividida em 6 subplantas menores, só que essas 6 mini fábricas eram capazes de todas essas 6 mini fábricas fabricar um carro inteiro, né? Então, o que eles falaram? Olha, em vez de trabalhar com uma estrutura única e pesada, né, que essa estrutura a gente vai mover ela inteira para produzir uma única unidade, vamos distribuir isso aqui em 6 plantas menores. Essas plantas são bem mais leves, só que ainda assim cada uma vai produzir um carro. Então, veja, ao invés de produzir um carro por vez, eles agora estavam conseguindo produzir 6 carros de uma única vez, com um modelo bem mais leve de produção, tá? Bem mais racionalizado, ergonômico e tal. Então, vejam aqui a diferença, tá? Que isso deu, pessoal. Todas as fábricas tinham tinham 8 equipes de trabalho com 8 a 10 pessoas cada uma. Então, vejam, cada planta, pessoal, tinha até, no máximo, 80 pessoas. Se vocês pegarem as fábricas do Ford, lá de 1910, só para vocês terem uma ideia, tinha fábrica com mais de 1.200 pessoas. Porque, lembra que eu falei? Fábrica grande, com estoque grande, trabalho extremamente dividido. Como você divide o trabalho, você precisa de muita gente para ocupar o trabalho que é dividido. Se você divide o trabalho em 10 caixinhas, você tem que ter no mínimo 10 pessoas. Se você divide o trabalho em 4, você tem que ter 4. Então, quanto mais você divide o trabalho, mais pessoas você quer, né? Então, como o trabalho na planta da Volvo era muito menos dividido, eles precisavam de menos gente para fazer a mesma quantidade de trabalho. Então, em uma única planta, a gente tinha no máximo 80 pessoas. Pessoal, é uma fábrica muito pequena, muito enxuta, né? Muito eficiente esse tipo de planta. Cada planta era responsável por um carro inteiro. Vejam só como o trabalho era pouco dividido, pessoal. Cada trabalhador cuidava de 25% do carro. Só para vocês terem uma ideia, peguem essa taxa aí no Google, né? Numa fábrica da Ford, nos tempos áureos, cada trabalhador era responsável por 0,9% de cada carro. Então, cada trabalhador colocava 0,9% do carro no lugar, na fábrica da Ford. Não dava nem 1%. Aqui na Volvo, cada trabalhador entregava 1/4 do carro pronto. Entende? Por quê? Porque o trabalho era muito menos dividido, né? Uma única pessoa fazia muito mais coisa. Claro, óbvio que aqui as pessoas já tinham ajuda de máquina,
né, ou muita coisa aqui já em 1989, que era feita por pessoa, passou a ser feita por robô, e aí o cara pôde, né, pegar esse tempo e aplicar em outra coisa, mas é uma divisão do trabalho muito pequena para uma indústria, tá, pessoal? 25% do carro para cada pessoa. Então, vamos dizer assim, em 4 pessoas eu tenho um carro inteiro, tá? Existia a ideia de rotação de tarefas, né? Então, o que é rotação de tarefas? Hoje você está aqui montando para-brisa, mês que vem você vai estar na parte de rodas, no outro mês você vai estar na parte de montar para-choque, né? Então, isso agregava a ideia de rotação para a pessoa não ficar ali isolada naquela tarefa e conhecer a produção, né, do carro como um todo. Então, percebem? Aqui, por isso que a gente fala, as pessoas passavam a ser generalistas no carro, porque elas sabiam fazer todas as partes. Ao final de um ano, ela já tinha passado por todas as partes da linha de produção, de modo que você tinha um cenário onde todos os trabalhadores sabiam fazer todas as partes do carro, tá? Ao final de um ano. Então, quer dizer, o que isso causa, pessoal? Se um sair, eu tenho outro ali já ali dentro que pode substituir ele, entende? Então, é diferente quando você tem um trabalho extremamente dividido, que só tem uma pessoa que faz aquilo, a pessoa sai da empresa e acabou, não tem mais quem fazer. Ou você ensina outra pessoa, ou contrata. Quando você tem rotação de tarefas, né, todo mundo domina tudo. Então, é muito diferente. Central de distribuição de peças, né, treinamento sempre lá no trabalho. E aqui, o nível hierárquico das fábricas tinha só 3 níveis, pessoal. Vejam como é enxuto, né? Então, eu tinha lá uma fábrica, né, que tinha lá o chefe, o cara, né, o gerente de oficina e os trabalhadores e assim por diante. Então, só 3 níveis hierárquicos, tá? Então, isso acabou sendo a proposta do volvoísmo, né? Um trabalho muito mais enxuto, focado na ideia do desenvolvimento e da ergonomia humana, né? Porém, sem grandes radicalismos relacionados a isso, né? Então, comparando um pouco os dois, né, o volvoísmo, essas mudanças organizacionais sempre eram baseadas na necessidade da linha de produção, né, ou seja, dos trabalhadores. Então, com base no que os trabalhadores demandavam, a linha de produção era alterada. No toyotismo, as mudanças organizacionais são sempre baseadas no mercado, né, ou seja, no que o mercado demanda. No volvoísmo, o foco é na autonomia e no poder de decisão do trabalhador, né? No toyotismo, o foco é no controle da qualidade, tá? No volvoísmo, aquele cara que supervisiona lá o seu trabalho, ele é muito mais um ouvidor, tá? Ou seja, ele está ali para ouvir suas dificuldades, saber o que está dando certo, o que não está dando, como que pode melhorar. Então, é um supervisor com o papel de ouvir, né? E no toyotismo, o supervisor tem um papel taylorista, né? Ele está ali para supervisionar e controlar mesmo, né? No volvoísmo, há o envolvimento direto dos trabalhadores na produção, né? Então, por meio do sindicato. E no toyotismo, o envolvimento do trabalhador na produção é mediado pelo controle da qualidade, né? Então, na medida em que ele pode ajudar a melhorar a qualidade, ele se envolve, ele é ouvido, tá? Então, só um pouco comparando, né, os dois aspectos, tanto o volvoísmo quanto o toyotismo, para um pouco ficar clara a diferença das duas propostas, né? Professor, conhece algum caso de aplicação de volvoísmo no Brasil? No texto, a autora não menciona. Então, eu não sei se a Volvo tem fábrica no Brasil, tá, Aline? Eu não sei, tá? O Roberto está aqui falando que não sei se já teve, né? Não sei se já teve, mas assim, de fato eu não conheço, tá? Para falar que eu conheceria, teria que realmente conhecer alguma fábrica que adota, né? Que usa esse tipo de modelo de gestão, tá? Mas eu tenho alguns exemplos, a gente vai ver isso, acho que no slide que vem, não sei se é nesse, né? Não. Na aula que vem sobre trabalho, eu conheço algumas empresas que são empresas, não sei se são japonesas ou chinesas, de produção de balanças, tá? Que adotam um modelo de produção volvoísta, que é o quê? Geralmente a produção de balanças ela era feita na linha de produção, né? Ou seja, lá a esteira andando, cada um colocando uma peça e ao final você tinha uma balança, né? E aí tem muitas empresas chinesas, vou mostrar uma foto para vocês na próxima aula, né, que começaram a desenvolver um tipo de produção de balança que cada trabalhador é responsável por produzir uma balança inteira, né? Então, que aí é o modelo volvoísta, né? Ou seja, ao invés de fazer uma linha de produção para montar uma balança, eu treino as pessoas, eu estruturo ali o meu ambiente da minha fábrica de modo que cada pessoa possa produzir uma balança inteira.
tá? Mas no Brasil eu não conheço, realmente eu desconheço, tá? Alguma empresa de produção que adote o volvoísmo, tá? Pessoal, então, da minha parte é isso, né? Essa é a aula, seria a aula de hoje, sobre os paradigmas de produção, né? E aí fico agora aí à disposição de vocês para as perguntas, né? E para a gente poder encaminhar aqui o encerramento da aula de hoje, tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal, além do que já foi feito aqui no chat? Alguma pergunta? O volvoísmo de certa forma, adota o modelo artesanal de produção. Artesanal que você fala de produção manual mesmo, Roberto? Sim. Então, ele pode, né? Ele pode, você pode. Eu até teve algumas turmas dessa disciplina que eu fazia uma comparação entre o modelo taylorista e o modelo toyotista, o modelo taylorista e o modelo volvoísta de produção na sala, colocando os alunos para produzir avião de papel, né? Então, como que era a produção do grupo taylorista do avião, né? Eles sentavam um do lado do outro como se fosse uma esteira, né? E aí um só dobrava, fazia aquela primeira dobra e passava para o outro que só dobrava a asa, que passava para o outro que dobrava outra asa. Então, cada um era responsável por uma parte específica do avião, né? Como que era o grupo que produzia o avião de papel volvoisticamente, vamos dizer assim, né? Todo mundo produzia um avião inteiro, né? E aí a gente comparava os aviões. Então, por exemplo, aquele era um trabalho totalmente artesanal, né? Feito à mão. E aí o que a gente via, né? O pessoal do grupo taylorista, né, produzia um pouco menos em quantidade, mas os aviões eram muito mais padronizados, né? E o pessoal do volvoísmo produzia mais aviões, só que um fazia um avião com bico, outro sem bico, né? E assim por diante, porque cada um produzia de um jeito, né? Então, com certeza, né? Não só o volvoísmo, mas tanto taylorismo, né? Fordismo e tal, pode ser aplicado à ideia de produção artesanal, né? Você pode fazer um modelo de gestão de produção de trabalho artesanal, né? O trabalhador controla todas as etapas de produção. Ah, sim, nesse sentido também, né? De trabalho artesanal, porque o trabalho artesanal, o cara está desde a criação da concepção até a entrega do produto final, né? Exato. O toyotismo é o modelo mais produtivo em relação aos outros três? Então, não sei se é o modelo mais produtivo, né? Mas hoje é o que a gente pode dizer que é o mais adotado por todo mundo, né? Porque, diferentemente do volvoísmo, ele não teve, vamos dizer, um caso de insucesso, né? É um modelo que nasceu e já foi comprovado que funciona, né? E até hoje ele se adapta bem, né, às necessidades que as organizações têm. Então, de flexibilidade, de qualidade total, de gestão de estoque, né? Então, assim, o toyotismo, se a gente for colocar entre os três, né, é o que de fato é mais adotado pela maioria, né? Porque ele é o, vamos dizer, o mais adaptado ao mercado, ao negócio, o modelo de negócio que a gente tem hoje, tá? Mas eu não sei se é o modelo em si, tá? Acho que acredito que seja mais uma situação contextual, tá bom? Mais alguma coisa hoje, pessoal? Acredito que não, né? Então, acho que é isso, 8h24 já. Então, bom, pessoal, terça-feira que vem é prova, né? Se preparem e a gente se encontra na quinta-feira que vem, tá? Na aula sobre trabalho, tá bom? Uma boa noite, um bom fim de semana a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado, Manuela. Valeu.